Pode começar? Bom, então eu vou falar sobre pneumotórax, respondendo uma dúvida principal que me foi colocada, que seria sobre o posicionamento do paciente com pneumotórax. Então, como nós frequentemente atendemos, né, paciente com esse diagnóstico, ou paciente com outro diagnóstico que acaba evoluindo com pneumotórax, eu busquei saber o que a gente pode fazer, né, com relação ao mudança de decúbito desse paciente. Primeiro ponto é relembrar aqui, né, alguns conceitos importantes. O primeiro de tudo é o pulmão, né? Nós sabemos que o pneumotórax é uma complicação pulmonar ali, né, no pulmão do paciente. Então, os pulmões em número 2, né, são os 2 pulmões, órgão duplo, esponjoso, elástico, devido à sua função, que está lá no interior da nossa caixa torácica e que está repleto ali de alvéolos para garantir o processo de oxigenação, né, das nossas células, dos nossos tecidos. Então, os pulmões, eles são segmentados em porções funcionalmente independentes, né? Porque nós sabemos que o pulmão tem 2 divisões. Fernanda, desliga o seu áudio, tá batendo aí alguma coisa. Então, o pulmão direito, ele vai ser dividido em 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, e terá também 2 fissuras que vão delimitar esses lobos. Seria uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Temos o pulmão esquerdo, que vai ser dividido em só 2 lobos, superior e inferior, e vai ter apenas uma fissura para fazer essa divisão, uma fissura oblíqua. Vai ser a separação entre esses lobos. Então, o pulmão, a nossa unidade funcional, né, da respiração, garantindo um processo, né, de oxigenação das nossas células, dos nossos tecidos, garantindo a respiração, né, de forma geral, como a nossa unidade funcional aqui da manutenção da oxigenação do nosso organismo. E esse pulmão, ele é protegido, né, ele é revestido por uma membrana, na verdade é uma dupla membrana, que é chamada de pleura. Então, essa pleura é responsável por proteger o nosso pulmão e também a nossa caixa torácica. Então, essa membrana, ela tem uma função de garantir a expansibilidade desse pulmão de forma com que não ocorra atrito, né, com o pulmão e a caixa torácica. Então, as pleuras, ela tem essa função de garantir que o nosso pulmão ele realize as suas funções, né, de forma espontânea e de forma natural, sem gerar esse atrito. Então, nós vamos ter 2 pleuras, uma que vai estar revestindo diretamente o pulmão, que é a pleura visceral, e outra que vai estar revestindo a nossa caixa torácica, que é a pleura parietal. Naturalmente, existe um líquido pleural, né, entre essa pleura, que vai garantir esse movimento suave dos pulmões. Então, nós temos outros distúrbios caracterizados como distúrbios pleurais que podem acometer essa pleura. Poderia ter um derrame pleural, né, entre outras alterações, além do pneumotórax. Então, aqui, entre uma pleura e outra, nós temos um espaço chamado de cavidade pleural. Então, para a gente entender o pneumotórax, a gente precisa relembrar a função da pleura, né, onde ela se encontra, que função ela exerce, para que a gente possa entender o que acontece no pneumotórax. Então, aqui dá para a gente, né, visualizar o nosso pulmãozinho, a pleura visceral, que está em contato direto com a víscera, que no caso é o pulmão, e a pleura parietal, que está em contato direto com a caixa torácica, e o espaço entre essas 2 membranas, que é a cavidade pleural, e é aqui que a gente encontra esse líquido pleural para garantir esse movimento mais suave dos pulmões aqui, nessa lubrificação, nos movimentos de inspiração e expiração, né, de expansão e contração do pulmão. Então, chegando aqui no nosso foco principal da aula, que é o pneumotórax, ele é definido como a presença de ar nessa cavidade pleural, entre essas 2 pleuras. Então, quando eu tenho a presença de ar, né, nessa membrana, eu tenho um pneumotórax.
esse pneumotórax, na grande maioria das vezes, ele resulta num colapso pulmonar, pode ser parcial ou pode ser total, né? Então, o ar ele tem que estar dentro do nosso pulmão, né? Através do movimento de inspiração e expiração, esse ar vai entrar, vai sair, vai ter aqui a absorção do oxigênio, né, para as nossas células, a eliminação do dióxido de carbono, mas eu não tenho, entre as minhas pleuras, na minha cavidade pleural, eu não tenho ar, né? Eu tenho apenas o líquido pleural natural para fazer essa proteção do pulmão. Então, quando eu tenho ar nessa cavidade, eu tenho um pneumotórax. Esse pneumotórax ele pode ser espontâneo, pode acontecer espontaneamente. Depois eu vou citar algumas situações aqui que podem levar ao desenvolvimento de um pneumotórax, ou pode ser decorrente de uma pneumopatia, de um trauma e até mesmo de procedimentos médicos, né? Um procedimento específico para correção de uma outra situação e que acaba gerando um pneumotórax. Também vou citar mais à frente. Então, aqui nós temos também, para compreender melhor o pneumotórax, que a pressão intrapleural ela é normalmente negativa, por conta do recuo da parede pulmonar para dentro e da parede torácica para fora. Então, naturalmente, nós temos uma pressão negativa aqui no nosso espaço intrapleural. Quando eu tenho um pneumotórax, esse ar que está fora, esse ar de fora aqui do tórax, né, ali, ou do próprio pulmão, lá nesse espaço pleural, ele vai gerar um aumento, né, da pressão e vai contribuir para diminuir aqui o volume pulmonar, né? Então, o ar de fora do tórax ou do próprio pulmão, ele entra no espaço pleural, através dos planos do tecido mediastinal, através de uma perfuração direta, né? Pode acontecer uma perfuração direta aqui, por exemplo, no caso de trauma, e vai gerar esse aumento da pressão intrapleural e, consequentemente, vai diminuir o volume pulmonar. Isso vai gerar prejuízos aqui para esse paciente no processo de oxigenação. Então, ele vai ter sintomas aí relacionados a essa baixa oxigenação, esse comprometimento aqui do pulmão. Então, esse acúmulo de ar no espaço pleural ele pode ser decorrente de variadas situações. Poderemos ter um pneumotórax espontâneo, que pode ser classificado em primário e secundário. No primário, nós temos pacientes que não apresentam nenhum tipo de pneumopatia. Na grande maioria das vezes, ocorre por conta de uma ruptura de bolhas, né, vesículas subpleurais que se formaram nesse pulmão. Podem estar relacionadas com tabagismo ou pode ser até mesmo de causas hereditárias. Então, gera essas vesículas, essas bolhas, e em algum momento elas podem se romper e gerar esse escape de ar. Podem ocorrer em repouso ou em situações em que o indivíduo está exercendo alguma atividade que gera uma certa extensão ou um estiramento aqui do tecido pulmonar. Duas situações que podem levar ao desenvolvimento de um pneumotórax espontâneo primário seriam um mergulho, que vai dar uma diferença de pressão, ou voos em altas altitudes também, né? Então, pode ser que esse indivíduo não tenha nenhuma doença pulmonar associada, mas ele pode também desenvolver um pneumotórax, que aqui vai ser caracterizado como espontâneo primário, decorrente da ruptura dessas bolhas aí que se formaram e gerou esse escape de ar. O pneumotórax espontâneo secundário, ele também vai seguir a mesma lógica, né, do rompimento dessas vesículas que se formaram. Porém, esse paciente, na grande maioria das vezes, ele tem uma doença pulmonar subjacente, ele já tem um outro agravo pulmonar que contribuiu para o desenvolvimento dessas bolhas e para o rompimento, para gerar esse escape de ar. Ele vai ser mais grave do que o primário, até porque esse paciente ele já tem um comprometimento pulmonar prévio e esse pneumotórax vai gerar esse colapso, vai gerar um prejuízo nesse pulmão atingido, e se ele já tem uma outra doença pulmonar, esse paciente vai estar mais exposto a complicações
né, decorrente dessa baixa oxigenação, dessa perda da função pulmonar. Temos um pneumotórax caracterizado como iatrogênico, que é quando esse paciente precisa passar por algum tipo de intervenção médica, por algum procedimento, como, por exemplo, a passagem de um acesso venoso central, aspiração transtorácica com agulha, ventilação mecânica, até mesmo a reanimação cardiopulmonar, que levou ao desenvolvimento de um pneumotórax, né? Então, quando o paciente passa por algum procedimento, alguma situação, e acaba desenvolvendo um pneumotórax, a gente caracteriza ele como iatrogênico. O pneumotórax traumático, ele vai ser decorrente de contusões, pode ser uma situação que o indivíduo sofreu uma queda, ou lesões torácicas penetrantes, quando ele sofre algum tipo ali de acidente, né, ou de talvez uma situação mais específica, né, de uma tentativa de assassinato, por exemplo, em que ele vai ter ali um ferimento com uma arma de fogo, né, ou com uma arma branca, e vai gerar essa lesão da pleura. E aí ele pode desenvolver um pneumotórax que nós consideramos traumático, né? Então, decorre de uma força contundente ou de uma lesão penetrante. Então, pode ser que um idoso tenha sofrido uma queda, por conta dessa queda gerou um pneumotórax, ou pode ser que essa pessoa sofreu algum tipo de acidente automobilístico ou alguma lesão penetrante que vai lesionar essa pleura e vai gerar essa pleura e esse pulmão e vai gerar esse escape de ar, gerando um pneumotórax. Esse pneumotórax traumático, ele pode ser aberto quando o ar ele se acumula entre a parede torácica e o pulmão, como resultado de uma ferida torácica aberta, como a gente viu o exemplo ali de uma lesão por arma de fogo ou arma branca. E aí eu vou ter uma comunicação do meio pleural, né, aqui do meio interno, aqui do nosso espaço pleural, com o meio externo. E essa ferida, quando ela tem um diâmetro maior que 2/3, né, essa comunicação que foi feita entre o meio interno e o meio externo, quando ela tem um diâmetro maior do que 2/3, esse ar ele vai adentrar por essa ferida, né, que foi gerada ali de forma externa, e não pelas vias aéreas, né? E isso pode gerar uma insuficiência respiratória aqui para esse indivíduo. Então, quando eu tenho essa comunicação do espaço pleural com o meio externo, pode ser que a passagem de ar passe a ocorrer através dessa ferida. Então, isso a gente chama de pneumotórax aberto. Muito comum nessas lesões por objetos penetrantes. E aqui é importante que essa ferida ela receba um tratamento inicial. Muitas vezes ocorre até lá no atendimento pré-hospitalar, né? Quando o paciente está em situação de emergência, que é um curativo chamado curativo valvulado, que vai auxiliar, né, no controle dessa diferença de pressão que vai ser gerada, né? Então, um curativo a gente chama de curativo de 3 pontas, o nome correto é curativo valvulado, mas comumente a gente chama de curativo de 3 pontas, né? Para garantir o controle dessa diferença de pressão que foi gerada, já que eu tenho uma comunicação aí do meio interno com o meio externo. Então, a gente vai fazer um curativo em que 3 partes vão estar presas e uma parte vai estar livre, né, ali para a passagem do ar. Temos também o pneumotórax hipertensivo, que também é bem comum nos pneumotórax traumáticos. Aqui a gente vai ter uma lesão no pulmão, né, ou na parede torácica, que vai permitir a entrada do ar, né, no espaço pleural, mas não a sua saída, que a gente chama de válvula unidirecional. Então, esse ar ele vai só adentrar o espaço pleural e não vai sair. E esse ar ele vai se acumulando ali na cavidade pleural e vai começar a comprimir esse pulmão. Ele pode comprimir esse pulmão a ponto de acontecer um deslocamento
né, aqui de mediastino, né, de traqueia, comprimir vasos, e isso pode dificultar o retorno venoso, esse paciente pode ter uma hipotensão importante e pode até evoluir para choque, né? Então, um pneumotórax grave que requer um atendimento rápido, né, um tratamento rápido ali, que é um indivíduo que está exposto a uma situação de um comprometimento mais específico por conta dessa pressão que é gerada, essa pressão excessiva que é gerada aqui na cavidade torácica. Então, nós temos o pneumotórax hipertensivo. O paciente que desenvolve um pneumotórax, ele pode ter desde quadros assintomáticos, a depender do grau de comprometimento que esse pulmão está apresentando. Então, pode ser que ele não apresente nenhum sintoma, e pode ser que ele apresente sintomas respiratórios e sintomas de uma baixa oxigenação, né? Então, depende muito aqui do grau de comprometimento desse pulmão, da quantidade de ar que está entrando aqui nesse espaço pleural. Então, ele pode apresentar dificuldade respiratória, taquipneia, dor torácica, que a gente chama de dor torácica pleurítica, sinais ali de baixa oxigenação, que seria uma cianose de extremidade, uma baixa saturação de oxigênio, arritmias, o paciente pode apresentar uma hipotensão, principalmente aqui no pneumotórax hipertensivo, pode evoluir para choque, parada cardíaca também. Alguns achados também podem indicar, né, na clínica do paciente, que ele apresenta um diagnóstico de pneumotórax, que seria a ausência de frêmito tátil, quando nós estamos avaliando esse paciente, o hipertinamismo, a percussão no exame físico do paciente, e na ausculta, a diminuição dos murmúrios vesiculares, geralmente do lado que está mais comprometido ali pelo pneumotórax. E quando é um pneumotórax mais acentuado, nós podemos também evidenciar aquele lado ali, o pulmão comprometido, o lado daquele pulmão que está comprometido pode estar aumentado visivelmente, e o desvio de traqueia também, né, geralmente para o lado oposto. Então, são sinais clínicos aqui que indicam que esse paciente pode apresentar um diagnóstico de pneumotórax. Além do exame clínico, né, do exame físico do paciente, outros exames são solicitados para fazer a confirmação deste diagnóstico. Seriam os exames de imagem, que inclui a tomografia de tórax, uma ultrassonografia também, que pode trazer achados característicos aqui do pneumotórax, e o famoso raio-x, né? Então, às vezes, a unidade não consegue ofertar exames mais específicos, mais precisos, mas na grande maioria das vezes, pelo menos o raio-x a gente consegue realizar desse paciente. Então, a partir desses exames e da clínica do indivíduo, é realizado aqui o diagnóstico do pneumotórax. E o tratamento desse indivíduo também depende muito do tipo de pneumotórax que ele apresenta, do grau de comprometimento pulmonar, do quanto de ar que está sendo, quanto de ar eu tenho nessa cavidade pleural. Então, inclui desde a oxigenoterapia e monitorização desse paciente, principalmente lá no pneumotórax espontâneo primário. Pode ser que seja necessário fazer uma descompressão desse pulmão, né, através de uma toracocentese, um procedimento de punção do tórax a partir de uma agulha, faz descompressão, ou também uma drenagem pleural, que seria o dreno de tórax, que vai fazer uma drenagem contínua. Em casos mais graves, em pneumotórax mais extenso, a opção aqui é um dreno de tórax. Frequentemente a gente encontra pacientes com dreno de tórax na UTI, e tem alguns cuidados importantes, né, que nós temos que estar atentos a esse paciente que se encontra com esse sistema de drenagem pleural. Aqui eu citei alguns dos cuidados, a troca rotineira de maneira asséptica, que isso aqui é muito importante, né, a gente não contaminar o sistema, desprezando aquele conteúdo que foi drenado e repondo, né, o selo d'água. É um sistema de drenagem que não pode estar vazio, né? Então, o frasco nunca pode estar vazio. Então, essa troca geralmente é feita a cada 24 horas,
a gente precisa identificar, né, o volume do selo, hora, a data, manter o selo d'água, geralmente é 500 ml, que nós devemos colocar nesse frasco. O curativo da inserção do dreno, geralmente é um curativo oclusivo, e a gente tem que estar sempre avaliando as características dessa inserção do dreno. Devemos garantir também uma ação da gravidade, né? Então, o dreno está sempre abaixo do nível do tórax, o que está sendo drenado, ele está sempre indo em direção ao frasco, nunca o contrário, né? Então, o que já foi drenado não deve voltar para a cavidade torácica, aquele líquido que está ali, que é o selo d'água, não pode voltar ali para a cavidade torácica, e para isso eu preciso garantir a gravidade. Então, esse dreno tem que estar sempre abaixo do nível do tórax, inclusive principalmente nos transportes. Se eu precisar transportar esse paciente, eu tenho que estar atento para manter esse frasco sempre abaixo do nível do tórax. Evitar a flexão do sistema, porque esse dreno ele vai fazer uma drenagem contínua, então o dreno não pode estar bloqueado, não pode estar dobrado. Então, sempre que a gente vai manipular esse paciente, tem que estar atento ao sistema e atentar para sinais, né, ou alguma alteração que esse paciente possa estar apresentando, que deve ser comunicado, um borbulhamento excessivo ali do sistema de drenagem, paciente que está queixando de uma taquipneia ou de um desconforto torácico, sensação de pressão no tórax, sinal de hemorragia, um paciente que está cianótico, e entre outras alterações ali que a gente pode estar avaliando na monitorização do paciente. Então, tem que estar sempre atento quanto a isso. E a pergunta principal, que foi sobre a mudança de decúbito, né, no paciente com o pneumotórax, se ela pode ocorrer ou não, né, se esse paciente, quando está com pneumotórax ou está com sistema de drenagem, como que deve ser o posicionamento dele. Então, as pesquisas da literatura, elas mostram que esse paciente, estando com sistema de drenagem ou não, a mudança de decúbito depende muito da estabilidade hemodinâmica desse paciente, né? Então, eu preciso avaliar se esse paciente ele tem essa estabilidade hemodinâmica ou se é um paciente instável. O posicionamento tem que ser sempre contralateral. Então, se o paciente ele tem um pneumotórax, né, do lado direito do pulmão, quando eu vou movimentar esse paciente, esse lado direito tem que estar sempre na parte superior. Porque se eu posiciono esse paciente em cima desse pulmão que já está comprometido, que já está colapsado, que já está ali agredido por conta daquele acúmulo de ar, ele vai ter um prejuízo, né, funcional desse pulmão muito maior. Então, eu avalio se esse paciente, né, tem essa estabilidade hemodinâmica para fazer esse posicionamento com segurança, e ele tem que ser sempre contralateral, né? Então, a parte prejudicada tem que estar sempre na parte superior, ou seja, livre. E quando eu faço isso, eu tenho que atentar também para o dreno, né? Porque eu movimento o paciente, mas eu tenho que garantir que esse dreno está pérvio, né? Então, que não tem nenhum tipo ali de flexão do sistema, nenhum tipo de obstrução do sistema. Então, a gente sempre vai individualizar o cuidado do paciente. Então, o paciente estar com um dreno de tórax ou ele estar com pneumotórax não impede que ele seja movimentado, que ele seja lateralizado. Então, o paciente não precisa ficar ali em decúbito dorsal 12 horas de um plantão apenas por conta do pneumotórax. Então, avalio tudo isso e se há essa possibilidade, a movimentação ela vai ser sempre contralateral, sempre mantendo a parte comprometida do pulmão o mais livre possível. Não quero comprometer mais ainda esse pulmão que já está comprometido. Eu não preciso deixar o paciente na mesma posição, porque eu tenho outros riscos para ele também. Mas, se eu for movimentá-lo, tem que ser da forma correta, senão eu acabo prejudicando mais ainda o paciente. E é isso.